Fundação Dom Cabral. IPPE, Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores. Faculdade Calafiore, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto São Francisco. Fundação Educacional de Além Paraíba. Faculdade Fama. Instituto Federal Triângulo Mineiro. Instituto Federal Norte de Minas. Instituto Federal Triângulo Mineiro Campus Uberaba. Instituto Federal de Minas Gerais, Campus São João Evangelista. Faculdade de Viçosa. Unifagoc. Unimontes. Faculdade de Nova Serrana. Grupo Unis. FAMIG. FAI. Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação. Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior e Faculdade de Ensino de Minas Gerais. FATRA Ensino Superior. Universo. Unifem, Centro Universitário de Sete Lagoas. Pitágoras Barreiro. Pitágoras Contagem. Univertix. Facto Unai. Universidade FUMEC. Unicor. Faculdades Promove. SAENG, Sindicato dos Administradores no Estado de Minas Gerais. FUNEC. UNEC. Unifipmoc. Univale. Unidocto. FUPAC. Faculdade de São Lourenço. Unicep Educacional. Universidade do Estado de Minas Gerais. Universidade Federal de Uberlândia. CRA Mato Grosso do Sul. Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sou o administrador Daniel Gomes, sou coordenador do GT, que é o Grupo Temático de Administração de Condomínios do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Obrigado a vocês que de todos os cantos do país nos acompanham por meio desta plataforma. Hoje, finalizamos a semana de apresentações com o administrador, o Átila Moreira, e retornaremos na próxima segunda-feira, dia 20. Como foi mostrado no vídeo inicial, mais de 40 instituições de ensino estão apoiando os eventos. Convidamos agora o administrador Átila Moreira para ministrar a palestra Empreendedorismo e o Plano de Negócio dos Condomínios. Se apresente e inicie a palestra, administrador Átila. Olá, professor Daniel Moreira. Olá, pessoal que está nos assistindo aí pelas plataformas do Conselho Regional de Administração, em Minas Gerais e nos outros estados também. Eu quero agradecer aí o Conselho Federal de Administração pela oportunidade e o Conselho Regional de Administração pelo convite realizado também. Bom, eu sou o administrador Átila Moreira, sou graduado em Administração pela Faculdade Metodista Gramber em Juiz de Fora e especialista em Gestão Estratégica de Custos e Finanças pela mesma faculdade, e especialista em Auditoria, Controladoria e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Diretor da União Brasileira de Gestão, atuei junto à Fundação Nacional da Qualidade. Aqui em Juiz de Fora, eu sou conselheiro de condomínio há mais de 5 anos. Durante um mandato, fui o subsíndico. E hoje, com esse convite que foi realizado, em um momento muito oportuno, né, sobre essa questão da visão de empreendedorismo dentro de condomínio, eu atendi aqui ao chamado aqui do Daniel como vice-presidente do Grupo Temático de Estudos de Condomínio do Conselho Regional de Administração,
para estar falando um pouco sobre essa questão de empreendedorismo dentro dos condomínios, né, nos dias atuais, né, no momento aqui, se é que podemos considerar pós-pandemia. Bom, a primeira coisa que a gente vê quando a gente vai falar sobre a questão de empreendedorismo, né, é a gente tentar se entender o que seria ser empreendedor. O dito popular no dia a dia nos fala o seguinte, ou é por opção ou por falta de opção, né? Seria o seguinte, olha, eu sou a opção de ser empreendedor. Então, você busca, identifica a questão da oportunidade. Ou então, não, você, por algum motivo, se viu no momento ali de necessidade e pegou o seu conhecimento e resolveu fazer algo em prol do mercado, né? Mas eu gostaria que a gente pudesse aqui, nessa noite, contextualizar a questão da visão de empreendedor como sendo aquela pessoa que identifica a oportunidade no mercado. Ao contrário que muitas pessoas pensam, ser empreendedor não é simplesmente você estar em casa e fazer alguma coisa e já logo colocar para vender. O empreendedor, ele é alguém mais persistente, alguém mais perspicaz do que isso. O empreendedor, ele leva a questão da estratégia. Então, a gente observa aí, segundo os estudos, que o Sebrae aponta que 60% das empresas fecham as portas, né, até o segundo ano. E um dos principais motivos é a questão do conhecimento administrativo. E aí a gente vem à tona aqui e traz a questão da importância que se tem de quando vai se empreender, ainda que em casa, ainda que uma coisa de não grande vulto, de se buscar a questão de um profissional de administração para que possa te assessorar no que tange a questão de montar uma estratégia do seu negócio, né? Micro e pequenas empresas, né, de Minas Gerais, 60% delas fecham as portas até o segundo ano de existência. Bom, mas da onde que nasce essa questão da palavra empreendedorismo, né? A palavra empreendedor foi a melhor tradução que os autores conseguiram para a questão de entrepreneur. A pronúncia, né, que vem aí da questão da tradução do inglês para o nosso português. O que seria esse conceito, então, de empreendedorismo, né? Segundo Freire, 2005, o empreendedor é aquele que identifica uma oportunidade e estabelece meios, no caso, uma empresa, para aproveitar ela. Muitas pessoas tentam definir empreendedorismo como atividade de abrir o próprio negócio. A essência do empreendedorismo não é apenas identificar uma possibilidade no mercado, mas desenvolver esforços práticos e implementar o negócio para explorar o seu potencial. Na prática, definir o que abrir, né? A empresa não é simplesmente eu vou abrir uma empresa sobre um determinado assunto. Eu faço uma pesquisa de mercado, eu identifico a dor dos meus clientes, eu identifico primeiro quem é o meu cliente. E aí, em cima disso, eu vou, então, montar com o meu conhecimento algo que eu consiga sanar essa dor, de modo que eu possa obter maior êxito ao empreender naquele ramo escolhido. Daniel, sinta-se à vontade para estar aí falando conosco, aí, colocando suas observações, tá bom? Ok, farei. Ok. Características do comportamento, né, do empreendedor, né? Até pouco tempo atrás, ainda se discutia no meio acadêmico se uma pessoa poderia se transformar em um empreendedor ou se era um talento nato, né? E aí o Dolabella, em 99, cita no livro dele sobre a questão de algumas características empreendedoras, que para ele demonstram perseverança e tenacidade, tem grande energia, demonstra capacidade de trabalhar sozinhos, sabe fixar metas e alcançá-las, utilizando a intuição e o comprometimento dentro de um referencial de resultados de médio e longo prazo. Não são aventureiros, e isso é muito importante, gente, ressaltar. É a questão de não ser aventureiro, tá? De não simplesmente, tem uma palavra que a gente não gosta de utilizar no meio de consultoria, que é eu acho. A axiologia é uma ciência que a gente não estuda. Então, você não pode simplesmente pegar o seu recurso financeiro que, muito suado, você conseguiu oferir e simplesmente lançar-se mão no mercado com algo que você acha, uma aventura, que aquilo vai dar certo ou não.
Ah, mas deu certo no caso de XYB. Tá, deu certo no caso de XYB, mas você pode ter certeza que teve outras coisas no cenário, naquele momento, que fomentou com que possibilitasse ele a conseguir o êxito. Se naquele momento acontecesse, como a gente acompanha nos dias atuais, uma possibilidade de uma greve geral, uma possibilidade de uma pandemia, será que aquelas pessoas que tiveram aquela sorte naquele momento teriam ela agora? Eu digo a palavra sorte, que para mim sorte é a mistura da competência com oportunidade. Então, assim, será que naquele momento, se tivesse acontecido uma pandemia, essa pessoa também teria alcançado êxito? Né? Se fosse naquele momento que nós vivenciamos lá atrás de economia, de hiperinflação de 80%, algumas coisas poderiam ter êxito, outras coisas seriam muito prejudicadas naquele momento. Né? E como é que fica a questão do empreendedorismo no Brasil e no mundo? Né? Segundo a Global Entrepreneurship Monitor, que é a GEM, realizada uma pesquisa com 59 economias mundiais, nos últimos anos vem se demonstrando um aumento de empreendedores no estágio inicial, que eles classificam como sendo TIA. A taxa de proporção de pessoas entre 18 e 64 anos na condição de empreendedores de negócio, nascentes ou empreendedores à frente de novos negócios, com menos de 42 meses de existência, é significativa. A pesquisa demonstra que grande maioria dos empreendedores no mundo inicia o seu empreendimento em mercados maduros e com alta concorrência. Bom, quando você lê essa informação e percebe o dado do Sebrae lá atrás, você consegue correlacionar as duas coisas e entende o porquê da dificuldade e que grande parte das empresas acabam fechando suas portas com menos de 2 anos. Né? Segundo o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 966, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Bom, e quais são os principais aspectos identificados, então? 83% dessas pessoas afirmam que nenhum dos seus consumidores consideraria o seu produto novo. Para essas mesmas pessoas, cerca de 93,4% afirmam que atuam em mercado com correspondência existente. 63% com muitos concorrentes e 30,4% com poucos concorrentes. 95% utilizam tecnologias conhecidas há mais de um ano. E nós vamos falar um pouco sobre a utilização dessas novas tecnologias aqui nessa noite, para aqueles empreendedores que querem empreender em condomínios. Bom, então, para empreender, você não precisa ter uma ideia extraordinária, né? Ou uma tecnologia revolucionária, ou ainda ingressar no nicho de mercado com concorrência existente, inexistente ou pequena. O que você precisa é utilizar as técnicas corretas para construir um plano de negócio eficaz que lhe garantam maior probabilidade do sucesso do seu negócio. Né? Haja vista aí também a questão da diferença de intraempreendedores e o intraempreendedorismo. Tá? O intraempreendedorismo são aquelas pessoas que praticam o empreendedorismo dentro de uma organização, que busca ser profissionais e ter habilidades que permitam assumir novos planos dentro daquela organização. Enquanto intraempreendedores são aquelas pessoas que, de certa forma, abraça aquilo que vem até ela, né? Sem a questão da responsabilidade de gerar inovações, um novo tipo dentro da organização. A causa dos fracassos dos planos de negócios, destacam-se 4 itens quanto às principais causas nessas novas empresas, nessas novas organizações. A primeira delas é a falta de uma definição clara do diferencial do negócio. Então, se você começa um negócio e você não consegue apresentar para o seu cliente o seu diferencial frente aos seus concorrentes, ele vai verificar para o seu negócio e vai entender que é só a questão de preço. E aí já não está enxergando mais a questão da qualidade. O segundo grande erro detectado é o erro do dimensionamento da demanda. Às vezes a pessoa entende que ela vai entrar no negócio, vai entrar no segmento. A gente atendeu recentemente agora aqui uma cliente que ela achou que ela fosse fazer
em pequenos negócios, bolo de pote. Ia começar vendendo cerca de 160 bolos de pote semanais, enquanto, na verdade, o mercado dela possivelmente vai estar solicitando ela em torno de 40 no máximo. Um equívoco no planejamento financeiro também. Muitos desses micro e pequenos empreendedores que estão começando agora ainda vem com aquela prática de só porque vai começar a fazer o negócio em casa, deixa tudo misturado. E aí o que acontece? Você não consegue acompanhar o resultado do seu negócio, porque por estar dentro do seu ambiente doméstico, você acaba misturando a questão dos insumos com os seus insumos pessoais dentro de casa e não faz a correta apuração dos resultados. E a ausência de um pacto de gestão de pessoas, quando o negócio já começa a crescer, ou seja, alinhar setas, para que todos tenham a mesma percepção de missão, de visão, de valores, para que aquele produto seja apresentado da forma como que ele foi concebido. Bom, e por falar na questão de visão, o empreendedorismo e a visão de futuro, né? Ainda segundo o AGEM que nós citamos aqui, 90% das ideias que se tornam negócios decorrem de um conhecimento prévio do empreendedor, geralmente uma atividade que ele já desenvolvia. A partir do conhecimento sobre esta determinada atividade, o empreendedor desenvolve o seu raciocínio sobre as prováveis tendências naquele cenário de atuação no médio e no longo prazo. E como é que identifica essas oportunidades de negócio, né? Todo negócio começa pela percepção do empreendedor, teve ao começar, né, o questionamento constante sobre a realidade que se vive, que se tem acesso. Então, observa que, olha só, às vezes a pessoa ela está inserida num cenário, num ambiente, em que ela observa e percebe aquela demanda de mercado e resolve empreender, então, naquele segmento. No entanto, se ela não consegue, simplesmente por essa questão de observação, definir corretamente, o ideal é que ela faça uma pesquisa de mercado. E nós vamos falar mais à frente sobre aquela questão de fazer ou não a pesquisa e o que levou as empresas que tinham a pesquisa a não tomar decisões com essas informações, com essa pesquisa. Vale ressaltar que é o seguinte, sem informação, a decisão corre efetivamente sérios riscos de não lograr êxito, né? Então, informação é tudo, não é isso, Daniel? Está conosco? Informação é tudo, não é isso? Ela é essencial, com certeza. No segmento que você trabalha no dia a dia, você presta informação a vários empresários hoje aí. Para as pessoas que estão assistindo esse vídeo e não o conhecem, o professor Daniel também é contador, né? E exerce essa profissão também. Então, a atividade dele é de entregar informações relevantes ao empreendedor para a correta tomada de decisão dentro das empresas. Como é que funciona, o Daniel, aí no dia a dia, a sua assessoria com esses empresários? As pessoas te procuram para poder verificar as informações e tomar a decisão ou simplesmente buscam que você faça a questão ali da análise tributária delas para que elas possam fazer o pagamento dos encargos? Então, dando um direcionamento aí para o segmento condominial, né, de onde que surgiu essa demanda muito forte da própria sociedade, né, o Conselho Regional de Administração é uma autarquia, né, e nós representamos aí a sociedade. Né, então, surgiu essa grande demanda aí por criarmos um setor específico dentro do Conselho sobre a administração de condomínios. É um segmento que ficou ainda mais em evidência, principalmente durante a pandemia, né? E se a gente pensar um pouco, veja bem, por exemplo, no município de Belo Horizonte, estima-se que mais de 80% das pessoas moram dentro dos condomínios. Então, até me atrevo a dizer, se não é o maior, um dos maiores segmentos aí da nossa economia. Né? Olha o que um condomínio ele gera para o município. Pô, Daniel. Eles geram. E as pessoas estão cada vez mais home office. As pessoas ficaram mais home office. Então, pegando um pouco dessa sua pergunta, eu como contador, a abertura de empresas dentro das residências das pessoas aumentaram muito.
né? Daniel, segundo o Serviço de Apoio a Pequenas Empresas, o SEBRAE, estima que 48,6% dos microempreendedores individuais trabalham em casa. Justamente. Então, isso foi um grande desafio, tanto para as empresas, né, que elas começaram a entender melhor essa dinâmica, né? Ora, as pessoas, elas tiveram que desenvolver muito, né, os seus processos para que elas pudessem gerir, né, toda essa demanda, né, dos seus funcionários, né, onde que houve uma descentralização, né, surgindo, então, uma demanda maior ainda da questão dos controles, aí, dos processos, e surgiram também oportunidades aí para vários segmentos, né? Aí que entra a questão dos empreendedores, tem, então, dentro dos condomínios, você tem um empreendedor social, você tem um empreendedor digital, né? Enfim. Então, abriu um mundo de oportunidade. E as empresas começaram a pesquisar mais esse segmento. Ora, como ofertar os meus serviços e os meus produtos para essas pessoas, essas empresas que estão dentro dos condomínios, sendo que os condomínios eles têm seu regimento interno, né? Então, a gente pode acompanhar aí algumas plataformas digitais, né, que, vamos dizer assim, o seu faturamento mais do que dobrou durante, né, a pandemia, né? O sistema de logística, olha o desafio, né, de você fazer um pedido e no dia seguinte, só essa semana, olha o e-commerce, né, só essa semana, eu fiz 2 compras pela internet, né, e uma delas já chegou, no máximo 2 dias já estava lá na porta, lá na portaria, lá na minha residência, né? Então, mercado, não só o mercado da iniciativa privada, como o segmento público, começou a ter mais atenção para esse segmento, né? E onde foi criado aí, né, o nosso grupo, o grupo temático de administração de condomínios, que a gente vem cada vez mais buscando estudar, né, e entender melhor essa dinâmica desse segmento, que é tão importante hoje para a nossa economia, para a nossa sociedade, né, o empreendedorismo sustentável também, né, dentro dos condomínios, né? Então, assim, tem vários segmentos aí, a gente está nesse momento aí de crise hídrica, né? Então, isso gerou um desafio maior para os gestores, para os síndicos, os administradores aí de condomínios, entender toda essa dinâmica. A palavra senão, hoje é seu dia. Não, fica tranquilo. Aqui o dia é nosso, aqui a gente vai trocando aqui as experiências aqui com os nossos amigos aqui. Bom, então, vender produtos e serviços para os vizinhos, né, também é uma oportunidade de reduzir custos operacionais, já que não há despesa com pontos comerciais e até mesmo a redução da questão da despesa ou custo com transportes. Um modelo de compras também que as pessoas hoje em dia têm utilizado bastante é a questão das ferramentas, das plataformas aí do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, do Facebook, e até mesmo aqui do YouTube, por onde vocês estão nos assistindo, né? Bom, mas levando agora para a situação de condomínio, né? Há uma grande diferença, e muitas pessoas confundem loteamento com a questão de um condomínio edilício, um condomínio fechado. Na questão do loteamento, né, você compra uma área referente ao lote. A estrutura de ruas, né, o sistema viário é de domínio público, é responsabilidade da prefeitura, motivo pela qual não se pode proibir o acesso da população em geral. Então, no loteamento é diferente, o poder público é o poder que está ali presente, fazendo a questão de toda a organização naquelas vias, né? O condomínio fechado, a gente tem a questão do seguinte, vamos começar aqui, primeiro pelo artigo 1331 do Código Civil, pode haver em edificações partes
que são propriedade exclusiva e partes que são propriedades comum dos condôminos. Então, o que acontece? Aquilo que é parte exclusiva pertence única e exclusivamente àquele proprietário. Mas as áreas de acesso que levam àquela área dele exclusiva é uma área que está com domínio de uma pessoa eleita, escolhida, pela questão de uma assembleia condominial, né? Esse condomínio fechado compra-se, então, uma fração ideal e engloba uma área de uso privativo, a área comum, que pode ser a área de lazer, uma área verde, as ruas de acesso, as escadas de acesso, entradas de bloco e etc. Uma questão importante salientar é a questão das atividades comerciais. Então, a gente começou aqui hoje o nosso vídeo falando sobre a questão de empreendedorismo, de uma forma mais abrangente. Fomos descendo a questão de um empreendedorismo para a questão de micro e pequenas empresas, né? Aquelas pessoas que vão estar empreendendo, o microempresário, e aí chegou naquela questão de empreender em sua própria casa, e agora a gente vai estar explicando a questão de você estar empreendendo numa casa, né, ou na rua, na questão de um condomínio quando é com lote, e a questão de quando você está empreendendo dentro de um condomínio edilício, é um condomínio fechado. Então, haja vista a primeira observação aqui com relação às atividades comerciais. É proibida a instalação de empresas dentro de um condomínio residencial, quando ele é condomínio fechado. Não é um condomínio de empresas, não é um condomínio industrial. O morador não pode abrir uma empresa, contratar funcionários e operar dentro de um prédio residencial. O fim desse prédio é para fim residencial. Essa situação está restrita aos prédios comerciais ou mistos, né? O que tem se tolerado são profissionais liberais, pequenos empresários, sem perturbar o funcionamento do prédio e com limitações, como foi o caso citado agora pelo professor Daniel. Então, não obstante a proibição da abertura da empresa com o endereço do prédio, alguns condomínios têm permitido que os condôminos utilizem os endereços para suas empresas do edifício, apenas para as questões fiscais, como, por exemplo, o recebimento de correspondência. Essa situação deve ser, quando ela é tolerada, somente mediante a declaração assinada pelo precedente de que não utilizará a unidade com finalidade comercial. E, por exemplo, quando o morador quer abrir uma loja virtual, é representante comercial e precisa, perante os órgãos públicos, ter um endereço para abrir essa empresa. Então, a utilização da unidade para pequenos comércios, né? Uma outra coisa que cabe aqui também que a gente citar é a questão da proibição de atividade principal em unidade, né? O morador poderá, restrito a algumas condições, exercer atividade secundária dentro da unidade. A restrição é não perturbar o sossego, saúde e segurança do que ali coabitem, né? Por exemplo, você pode vender pães, não poderá instalar um forno industrial. Se a cozinha for do lado de fora da principal instalação, não poderá instalar uma cozinha industrial. Então, essas situações implicariam em fornecimento de gás de uma forma comercial para o condomínio, né? E aí você começa a ter a questão da utilização de um condomínio residencial com um trânsito comercial. E aí isso tira aquela questão da pacificação ali do ambiente, né? Podendo trazer a questão de distúrbio e incômodo a algumas pessoas, tá? Não cabe ao condomínio regular a relação entre vizinhos. Porém, se um vizinho quer utilizar o prédio para colocar panfleto, divulgar o seu trabalho, isso pode sim representar um risco à finalidade do prédio e perturbar, inclusive o sossego que ali coabita. Eu estava fazendo a pesquisa sobre esse material e, na pesquisa, eu percebi a situação de um condomínio que, no elevador, tinha aquelas placas de acrílico e os representantes que vão ali, ou as pessoas que vão ali fazer entrega, algum deles, utilizando o elevador, colocou um cartão de visita dentro daquelas placas de acrílico. A placa é o tamanho certinho da folha A4.
E aí, toda vez que o condomínio precisa de colocar algum aviso, a folha fica com a beirada para fora, né? Ninguém quer ver sua casa desarrumada, né? E o elevador, as vias de acesso, é a extensão da casa da pessoa, né? A rua, a garagem no condomínio fechado é a extensão da sua casa. A sua casa começa no condomínio fechado do portão de entrada da rua para dentro. Então, tudo aquilo que ocorre com você do portão de entrada do condomínio para dentro é dentro da sua casa. Em tese, não é permitida feira também dentro de condomínios, mas essa prática tem se tornado uma constância. E aí, professor Daniel, a gente vai explorar um pouco mais sobre essa questão da feira, porque a gente, em nossa pesquisa aqui, para falar aqui essa noite, a gente percebeu sobre a questão da prática que tem sido realizada, tem sido expandida, e como os condomínios têm realizado essa prática. E isso tem trazido outros benefícios, né? A gente vai explorar esse caso um pouco mais à frente. Outra coisa também que deve ser verificada é o seguinte: profissionais que podem ser contratados pelo condomínio a fim de oferecer um serviço complementar. Então, em alguns pontos, o condomínio, ou num condomínio clube, um condomínio maior, às vezes tem ali profissionais de massagem, profissionais diversos, a questão ali de práticas de esporte, e aquelas pessoas, elas têm que ser verificadas, tem que ter uma empresa, né? O condomínio tem que saber sobre essa questão dessa prestação de serviço, uma vez que esses profissionais liberais podem amanhã vir recorrer ao condomínio com a questão trabalhista, tá? Bom, eu citei aqui a questão de perturbar o sossego, né? Perturbar o sossego com barulho excessivo é considerado crime previsto na Lei de Contravenções Penais, desde outubro de 1941, né? Segundo a legislação, gritaria, algazarra, exercer a profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais, abusar de instrumento sonoro ou sinais acústicos e provocar ou não impedir barulho produzido por animal de quem tem a guarda, podem resultar na prisão simples, né, de 15 a 3 meses ou multa, né? A poluição sonora também é crime previsto no artigo 54 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. O diálogo deve ser sempre o primeiro caminho, mas nem sempre o vizinho percebe que o barulho dele incomoda a outra parte. Então, desta forma, a queixa deve passar para o livro de ocorrência do condomínio e comunicar ao síndico e à administradora. E, caso isso dê continuidade, acionar a questão dos órgãos públicos, né? O problema, muitas vezes, está em auferir a prova da existência do barulho. A legislação federal prevê tolerável a emissão de ruídos de, no máximo, 55 decibéis durante o dia e 50 decibéis durante as áreas externas, áreas comuns abertas. Como, por exemplo, a área de churrasqueira, 45 decibéis durante o dia e 40 durante os ambientes internos, unidades privativas, salão de festas. A questão de ruído acima dos limites estabelecidos pela resolução número 1, de 8/3/90, do CONAMA, que estabeleceu no seu item 2º, são prejudiciais à saúde e ao sossego público. Os ruídos que níveis superiores são consideráveis aceitáveis pela NBR 10.151, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, responsável pelo controle da poluição ambiental por força do inciso 2º do artigo 6º. Átila, por que nós estamos falando aqui numa live sobre empreendedorismo e condomínio, falando sobre essa questão dos ruídos? Porque nós vamos falar sobre a questão da feira e de outros tipos de vendas, né, de comércio que vão ocorrer dentro do condomínio, e os transtornos que esse pode vir a ocorrer. Este é o motivo. Bom, a possibilidade de ganhos maiores para os proprietários de imóveis e de maior flexibilidade de preço menores para os hóspedes, né, dão para as inovações como o site do Airbnb e disponibiliza imóveis para hospedagem e locações. Então, é mais um negócio dentro de condomínios, né? Se você é proprietário do imóvel, você pode estar fazendo a locação do seu imóvel pelo Airbnb. E no Brasil ainda temos pouca ação a fim de regular essa operação. Mas eu fiz a pesquisa também para vir aqui falar,
eu tenho aqui um parceiro que tem unidades locadas pelo Airbnb, e ele me falou sobre todo o suporte que a empresa presta a ele, no que tange a questão de toda a legislação em vigor, no que tange a questão dos contratos, toda a documentação que é prevista para que ele possa conseguir realizar o comércio dele, né, o negócio dele. Bom, agora a gente vai passar aqui para a questão do condomínio. O que eu posso vender dentro do condomínio, então? A gente falou sobre a questão da utilização, a gente vai fazer mais algumas abordagens, tá? Vamos falar sobre a questão das feiras, mas aí agora vem a dica para o micro e pequeno empreendedor, né? O que eu posso vender dentro do condomínio? Né? E aí algumas coisas têm sido observadas dentro do condomínio, como serviços de impressão e xerox, né? A questão do serviço de conserto de roupas, né? Ou de costureiras, confecção de roupa. Às vezes tem uma pessoa que ela tem lá a questão da máquina dela lá de corte e costura, e ela consegue fazer reparos, né? Ou confeccionar ali uma roupa, uma peça ou outra ali dentro também. Corte e costura. Uma coisa que tem sido muito explorado é a questão de salgados, né? As pessoas conseguem fazer e conseguem congelar e conseguem realizar a questão das suas vendas, até mesmo entregar a sua venda em outros comércios, né? E é o tipo de situação que está sendo muito bem-vinda nos condomínios, muito bem visto, tem uma boa saída, tá? Outra coisa é a questão de hot dog, né? Principalmente hot dog, doces, marmitas, sanduíches naturais, hambúrguer, principalmente para aquelas unidades que são próximas, né, às instalações acadêmicas, né? Então, sim, tem essa questão de uma certa aceitabilidade por esse público muito grande. Bom, doces, né? Aí tem aqueles doces caseiros, torta, sobremesa gelada, brownie, brigadeiro, geladinho, cookie, bolo de pote. Por falar em bolo de pote e geladinho, Daniel, eu não posso deixar aqui de mandar aqui um abraço aqui para a Cláudia, que eu fui fazer a pesquisa em loco e acabei comprando lá o bolo de pote da Cláudia, para a gente poder verificar como é que era essa questão do trabalho dela dentro do condomínio onde ela mora, aqui na cidade de Leopoldina, na zona da Mata Mineira. Outra coisa também que o pessoal tem feito é essa questão de marmitas, né? E aí essa questão de marmita, haja vista assim da gente fazer uma observação. Bom, você não pode colocar uma cozinha industrial, mas você pode produzir no fogão normal a quantidade a mais de comida e vender a marmita. E outra coisa, isso tem sido muito bem-vindo também, porque a gente citou aqui, por exemplo, essa questão aqui da pessoa que está com home office. Às vezes a pessoa mora sozinha e está ali focada na questão do home office. Se tem uma outra situação dentro do condomínio que ele pode receber essa marmita, se tem esse outro lanche dentro do condomínio, então, assim, você acaba criando ali uma microeconomia local significativa. Essa pessoa que eu citei aqui agora, cerca de 50% da renda dela é dentro do condomínio. E os outros 50% é externo ao condomínio, vendendo bolo de pote, brownie, salgado, brigadeiro, sanduíche natural. Uma outra coisa também que tem sido realizada no condomínio é a questão de reforço escolar. Oi, Daniel. Só queria colocar uma breve observação, tá? Uma coisa é o empreendedor que ele está dentro ali do seu estabelecimento, sua residência, empreendendo, né? Gerando seu produto ou seu serviço. Outra coisa é aquele empreendedor que ele está explorando a área comum ali do condomínio. Então, tem que tomar muito cuidado com essas relações, que isso geram relações diferentes e pode envolver até uma corresponsabilidade ali do próprio síndico, dependendo isso mesmo. Do formato, tá? Só uma observação, pode dar andamento aí. Desculpa aí a interrupção. Não há o que desculpar, não, é isso mesmo. E isso chama atenção, porque quando a gente vai falar a questão da feira aqui, Daniel, nós falamos já toda aquela questão ali ruidosa, falamos sobre o que pode e o que não pode, qual tipo de condomínio que pode ter isso ou não ali dentro, e agora a gente vai contextualizar com essa situação aqui, tá? Uma outra coisa que o pessoal também tem feito é a questão de reforço escolar dentro de condomínio, né? Também tem sido muito bem visto, principalmente nesse momento em que nós atravessamos aí de pandemia, com as escolas fechadas, né? Então, assim, foi uma coisa muito utilizada também.
Aula de instrumentos. Bom, a questão de aula de instrumento, eu vou citar ela um pouco mais à frente, porque eu quero fazer uma contextualização junto a isso daí, que tem a ver com aquela questão de ruído que eu já citei aqui. Acessórios masculinos e femininos. Tem muita gente que tem feito a questão de aquisição em atacado, e às vezes dentro do condomínio ela sabe ali a pessoa ali que possa vir procurar ela para poder verificar a questão de um acessório, a questão de uma roupa, tá? Bom, mas aí para esses casos e para os outros casos que nós citamos aqui, é necessário que essa pessoa busque regularizar toda a atividade dela. Então, ela precisa de buscar a questão, se ela vai estar trabalhando ali por conta, vai estar vendendo, buscar a questão do registro, né, como microempreendedor, para ela poder saber o que ela deve fazer, como ela deve proceder, como ela vai fazer a venda, né, desses materiais, como funciona a questão ali, então, da emissão ali dos documentos fiscais que ela vai precisar de apresentar e da recolha desses também, tá? Daí tem gente que vende acessórios masculinos, acessórios femininos, roupa masculina, roupa feminina, lingerie, cosmético, né? Enfim. E agora, mais recentemente, a gente tem visto aí a questão de algumas empresas que começaram focadas em atender o condomínio, virou um negócio e isso expandiu, né? Que é essa questão da feira que a gente está falando aqui, ao longo do nosso bate-papo. Daniel, eu posso começar aqui a falar aqui algumas dicas aqui para o pessoal de condomínio, para as pessoas que vão começar aí a montar as coisas aí dentro dos seus condomínios? Você gostaria de falar alguma coisa sobre essas questões que a gente já citou até agora? De andamento, acho. Depois a gente vai complementando. Perfeito. Bom, então é o seguinte, é fundamental para quem pretende trabalhar em casa, né, ou na casa de um cliente, buscar seguir todos os procedimentos e protocolos de higiene a ser exigido, né? Mas quais são esses? Aonde que eu encontro esses? Bom, se você vai receber alguém na sua casa para poder fazer, por exemplo, um corte de cabelo, a questão é a mesma de um salão, de uma barbearia. Se você vai até a casa do cliente atender lá para poder fazer unha, corte de unha, cortar o cabelo, é a mesma, tá? Se você está fazendo pão, é a mesma de uma padaria, né? Então, você precisa de ter essa questão desses alvarás quando necessário, tá? E aos outorgas dos órgãos competentes, tá? É imprescindível isso daí. Não é porque está começando, que é pequenininho, que pode simplesmente fechar os olhos para essas questões legais, tá bom? Bom, Condomínios Clube tem feito muito essa questão de feira, venda de produtos, venda de serviço, comercialização de espaço. E aí, por isso que eu citei toda aquela questão dos barulhos lá em cima. Então, se um condomínio tem, né, uma especificação da área para finalidade descrita, se residencial, não irá se prestar para ter um comércio dentro do condomínio, salvo se, dentro da convenção, houver a possibilidade de espaços, como pet, salão, academia, padaria, mercado, lavador de carros e a liberação de feira livre. Bom, quando não se tem mudança da convenção, necessidade do quórum de 2/3, ou de 100% em alguns cases, tá, gente? No que envolve outros tipos de mudança. Mas aí, como você tem aqui essa questão de um condomínio que já é entregue, né, sabendo os proprietários que estão fazendo a aquisição, que já vai ter a questão dessas áreas, pet, salão, academia, então a convenção do condomínio já vai com essa verificação. E aí, o que é importante se ver ali? É até interessante que na pesquisa a gente foi verificando, encontrou feira itinerante, né? E a questão da atenção também da legislação municipal, no caso da feira itinerante. Porque às vezes você está trazendo aí Kombi, van, food truck, de todo quanto é tipo de jeito, e aí você tem que trazer esses veículos, mas tem que verificar a questão das licenças, né? Para não trazer prejuízo ao condomínio, né? Então, é importante que, após a seleção, com critério claros, bem estabelecidos, definidos pelo corpo diretivo, né, e aprovado em assembleia, a fim de que seja redigido um contrato bem definido com essas partes, né, para que esses serviços operem dentro do condomínio, tenha-se uma seleção de prestadores de serviço. Visto que o profissional liberal,
que irá trabalhar ali poderá, conforme eu já falei aqui, pleitear o vínculo empregatício. Então, é de suma importância que você traga uma empresa, que aquele profissional que está ali esteja registrado naquela empresa. Tá? Quando a convenção trouxer no seu bojo a possibilidade, né, de uma utilização desses espaços, é de suma importância que os profissionais ali prestem serviços e estejam registrados e que eles estejam registrados nos seus órgãos também. Então eu tenho aqui dentro do condomínio uma área e que na nossa convenção aqui a gente fez aqui está permitido agora que a gente traga um profissional da área da saúde ou um profissional da área de educação física para poder estar atuando. É importante que o condomínio verifique se esse profissional está devidamente registrado, né, se ele está em empresa, ele está operando, se está legal, e se esse profissional está registrado também no órgão de competência dele, tá? Para prestação de serviço ali, tá bom? Deve-se tomar, né, alguns cuidados, né? Apesar da ação estar sendo benéfica à coletividade, deve estar, né, numa área periférica, se o caso da feira, não embaixo de janelas, tá? Não deve oferecer perturbação, sossego, saúde ou segurança aos que ali coabitem. Deve ser algo que seja realizado para os moradores internos e não para um público externo, um público fora do condomínio, né? Deve ser solicitado todas as licenças e alvarás para o funcionamento, mitigando, assim, os riscos para o condomínio, ok? Sempre verificando a questão do artigo 1351 do Código Civil, tá? Para que não alterar a utilização da área fim. Então, se a gente está falando de uma feira itinerante, aquela feira foi definida ali na questão da convenção, ela tem o dia que ela vai funcionar, normalmente é durante o dia, tá? O horário definido, e essas pessoas que já estão praticando isso daí juntamente com o condomínio, percebendo a questão da sazonalidade das vendas, eles têm feito o seguinte: às vezes começam uma coisa que é toda semana, mas como observa ali, talvez ali a questão ali de uma diminuição do consumo, aquilo passa para ser quinzenal, passa para ser mensal, volta a ser quinzenal, volta a ser semanal, tá? De acordo com a questão da utilização dos condôminos ali envolvidos. Uma coisa interessante que foi citada na pesquisa, que alguma dessas empresas, o condomínio queria cobrar dessas pessoas para ele poder estar comercializando ali dentro. Só que aí isso não é uma prática interessante, porque se você cobra da pessoa que está vindo fazer a feira dentro do seu condomínio, automaticamente ela vai repassar isso por preço que os condôminos vão estar pagando ao consumir os produtos dela. Então, não é uma prática, né? Mas uma prática interessante é que se defina quais as áreas que essas pessoas, né, que a feira vai ser montada, a área de circulação, para que não fuja muito ali da questão do controle, da segurança do condomínio, tá? Bom, já falei aqui sobre a questão da proibição, né, de empresas dentro do condomínio. E aí, é sobre aquela questão da aula, que eu falei lá atrás, lá da aula de música lá. Aí é o seguinte, olha só. Imaginem comigo um médico, um contador, ou um advogado, ou um administrador, né, que ele tem lá a sua empresa, tem o seu escritório, tem o seu consultório, tá, em local definido, aonde ele trabalha. Lá, uma vez ou outra, às vezes um cliente precisa de pegar uma assinatura, ele está em casa. Ele vai atender essa pessoa na casa dele. Isso não está saindo fora da questão de que ele está trabalhando em casa, trouxe a empresa para casa. Não é isso, né? Mas aí, se você vai ter, por exemplo, a gente citou aqui a questão aqui de uma aula de matemática, uma aula de informática, não é uma coisa que tão ruidosa também que vai trazer incômodo a questão do condomínio. Agora, pensem comigo se fosse, por exemplo, uma aula de música, uma aula de um instrumento sonoro que vá passar essa questão dos decibéis, dos 55 decibéis que nós falamos aqui. E aí, a cada hora, chega um aluno, sai outro aluno. Então, assim, isso pode vir a trazer a questão, sim, do incômodo e do infortúnio ali, né, às demais pessoas, né? Às vezes, a questão ali do animal latindo fora do horário, com sequência, né? Isso também é o tipo da coisa a se verificar, né? Então, esse médico, ou esse contador, ou esse administrador, ou esse advogado vai receber esse cliente dele lá, caso ele queira, e isso não vai
digamos assim, configurar como sendo que ele está fazendo atividade fim dele dentro do condomínio. Não é isso que vai trazer isso, né? É diferente uma coisa da outra. Se você for levar a verificar em cima da risca, se você for mais conservador, você vai ter um olhar para isso que está errado, né? Mas é uma tendência aí dos condomínios, né? A questão do bom senso, e isso tem sim sido aí constantemente feito nessa mudança, quando possível, através dessa assembleia, através das mudanças aí em convenção, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma anotação minha para estar falando aqui com vocês. Ah, sim, uma novidade, Daniel, durante essa pesquisa para falar aqui com vocês essa noite, é a questão da Smart Store. E eu achei muito interessante, né? Uma Smart Store é uma mini loja de conveniência, né? Com itens básicos, e esses itens, itens básicos, itens de lazer, que ficam abertos 24 horas, 7 dias por semana, e funcionam com autoatendimento, né? Numa área definida do condomínio, né? Então, você vai lá, escolhe o seu produto, você escaneia o código de barra do seu produto e você realiza o seu pagamento na máquina, né? Bom, então, é mais uma coisa também que os condomínios também têm trazido para dentro das suas áreas aí, com o intuito de atender cada vez melhor os condôminos moradores ali. Por fim, fica aí essa questão da regularização, né, de registrar a sua empresa, né, verifique se as regras do condomínio permitem a sua atividade, busque o alvará da prefeitura, né, se está com dúvida, busque a questão do síndico do seu condomínio, busque a questão da sua administradora para poder tirar as dúvidas, faça a leitura da questão da sua convenção, do seu regimento interno, né, para que você possa estar seguindo toda a legislação que tem a ver ali com o negócio que você quer realizar dentro do seu condomínio. A questão da organização, separar suas finanças da finança da empresa, né? Planejar isso é vital importância, até para você poder saber assim, olha, esse negócio está sendo lucrativo ou não, esse negócio está me trazendo prejuízo. Se você estiver fazendo um negócio que ele está com margem negativa, cada unidade vendida vai aumentar ainda mais seu prejuízo. Então, assim que detecta isso, cessa na hora ali ou faz a correção, né? E a questão da comunicação. Ter uma boa comunicação com seus vizinhos é importante, né? Hoje em dia, utiliza-se muito a questão de aplicativos de comunicação, de redes sociais, que podem ajudar na divulgação dos seus produtos e serviços. Então, essa questão do conversar, do dialogar, né, é de vital importância. Algumas pessoas, às vezes, gostam, né, de estar vendo ali a questão de dar uma apresentação, outras talvez não tanto, e para você poder mitigar isso, o que você faz? Busque identificar qual que é o seu cliente-alvo, qual que é o seu cliente-fim. Porque se você coloca ali alguma coisa ali que você faz um anúncio lá, você que é mamãe, às vezes quem está pegando, está recebendo aquilo que está endereçado na unidade, a pessoa pega aqui e fala assim, não, isso aqui não é para mim. Né? Se você é criança e não sabe quando é que vai vir o próximo parque, não sei o quê, não é para mim essa comunicação. Ô, Átila, você entra numa palavra-chave aí, né, que é o plano de negócios, né? E aí o que acontece? Já seria uma outra live nossa, tá, Daniel? Me coloca à disposição para estar falando, mas aí é focado na questão do plano de negócio e do plano de negócio do método Canvas também, que a gente pode estar falando para o pessoal que está desenvolvendo a questão dentro do condomínio. Mas isso a gente colocou aí para ser aprovado, e o grupo temático do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais vai se reunir no seu melhor momento, se aprovar esse tema, a gente volta aqui para estar falando, tá, Daniel? Daniel, inclusive o tema é tão interessante que já o tempo aí, acho que 1 hora já de palestra, passa muito rápido. Passa rápido. Rafael, tem algumas perguntas aí para a gente, Rafael, do público? O Rafael, que é o nosso coordenador aqui do CRA, né, da formação. Sim, deixa eu verificar aqui. Tem uma pergunta aqui do Carlos Alberto. Olá, Átila, boa noite. E os animais soltos dentro do elevador? Posso chamar a polícia? Bom, vamos lá.
Que tipo de animal que está solto dentro do elevador? É uma onça pintada, uma sucuri, né? Vamos pensar uma coisa assim, às vezes tem a questão ali de um cachorro, se você sabe quem que é, a gente falou aqui, sempre a primeira coisa é buscar a questão do diálogo, né? De buscar, talvez ali, dialogar com relação à questão do risco do animal, né? Se o condomínio tem uma regra que esse cachorro, que normalmente tem, tá, Daniel? Que os animais devem ser transitados com coleira e no colo, né? Dentro das áreas do condomínio. Então, assim, se tem essa regra lá no condomínio, né? É questão ali de estar utilizando a questão do livro aí de ocorrência do condomínio e relatar o que está acontecendo lá dentro. Então, assim, ocorre de algumas vezes em alguns condomínios, um gato furou a tela, fugiu, né? Então, assim, a gente vive ali naquele ambiente, né? E nada mais é justo do que estar sendo solidário com as pessoas que estão ali junto conosco e dar a elas a mesma tratativa que a gente esperaria que elas dessem a gente, né? Então, assim, se tem um animal solto dentro do elevador, a primeira coisa a se fazer é o seguinte, tá? Tem um regulamento no condomínio ou não? Porque tem condomínio, ô Daniel, que permite animais soltos, e às vezes o animal estava solto ali, entrou correndo no elevador, mas se o condomínio permite, não haverá problema. Então, tem que verificar o que é o regulamento do condomínio, né? Ótima observação, Átila. Vamos para uma outra pergunta. Home office dentro dos condomínios. Como podem acontecer as melhores práticas? O que é permitido e o que não é permitido? Excelente. A questão do home office ali, então a gente já falou ali hoje ali, eu estou aqui dentro do escritório, né? Eu estou aqui na sala da Cosmos Consultoria. Se eu levar toda essa estrutura para dentro do meu apartamento e for atender os clientes que eu atendo aqui lá dentro do meu apartamento, com certeza eu vou estar causando a questão de ruído, com certeza eu vou estar causando excessos ao condomínio. Que tipos de excessos poderiam ser esses? Bom, você começa ali a questão ali da utilização maior da questão de correspondência, é a questão de guarda de veículos, é a questão de porteiro estar tendo que fazer indicação de pessoa de transeunte, onde que é ali o seu imóvel. Então, assim, aquilo que era para atender todas as unidades, 222 unidades, 400 unidades, 600 unidades, 8 unidades, 30 unidades, vai ficar 50% do tempo daquele profissional ali, ou menos ou mais, focada para uma única unidade. Então, não justifica, né? A gente tem que ter ali aquela questão ali do bom senso, porque todos estão pagando ali por um serviço que, dessa forma que eu estou explicando aqui, está sendo mais utilizado por um único morador. Então, tudo isso tem que ser verificado, né? Esse home office dentro de casa, né? Aí vem as outras questões, né? De bom senso também, né? Às vezes você vai fazer uma live, nós estamos agora, são 20 horas e 37 minutos. Se você está dentro de um horário ali antes das 22 horas, eu estou conversando com vocês aqui normal, com fone de ouvido, e eu acredito que dentro de um apartamento normal isso não traria a questão de incômodo a outras pessoas. Átila, mas não chegou a 55 decibéis. Não precisa de ter 55 decibéis. Então, assim, se você vai fazer essa mesma conversa que nós temos aqui, por volta ali de 11h30, meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, falando no mesmo som que a gente está falando aqui, na mesma altura, no mesmo timbre, isso poderá trazer incômodo aos outros moradores, né? É aquela questão que você começa, às vezes, está ali na área do condomínio conversando, começou cedo ali uma reunião ali, um grupo de amigos conversando, a hora vai passando, quando você pensa que não, já é quase 1 da manhã. Está todo mundo conversando no mesmo tom de voz, mas só que o silêncio da noite já caiu e aquilo começa a incomodar outras pessoas que querem descansar. Condomínio, falando de gestão de condomínio, está cada vez realmente mais desafiador, né? Porque eu já passei por uma situação, Átila, de um condomínio que lá não tem individualização de água e tinha um morador lá com produção, né? Que, ou seja, ele consumia muito mais água que os demais. Ou seja, então não tinha aquela individuação, ou seja, os outros estavam pagando pelo consumo da produção da atividade desse outro morador.
Então, realmente, cada condomínio ele tem uma realidade e isso exige cada vez mais profissionais aí qualificados, especializados, É. para realmente tratar esses conflitos, né? Muito bom você falar sobre isso, Daniel, porque é o seguinte, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais vai estar promovendo mais à frente a questão de um curso e treinamento voltado para a questão de síndico, né? O síndico profissional, ele é uma atividade exercida pelo profissional de administração, e o síndico eleito lá no condomínio não necessariamente tem que ser a questão do administrador, mas o síndico profissional, sim, registrado no Conselho Regional de Administração, né, e com a questão ali da legalização junto ao município onde ele vai exercer a atividade dele para emissão da nota fiscal ligada ao CNAE de síndico profissional. Então, quando você fala sobre essa questão da divisão de uma produção, olha, possivelmente a pessoa não verificou lá a convenção, ou a convenção permite, é um condomínio misto, ou se ela não permite, o síndico ali não atuou na hora que ele deveria atuar para que aquilo não desse continuidade ali dentro ali. Você falou isso aí, o Daniel, e me faz pensar que é o seguinte, eu já atuei aí à frente aí de diversas conferências de auditoria de condomínio também, e já atuei também fazendo a questão de controle, né, de previsão orçamentária de diversas unidades comerciais do ramo alimentício dentro de outros condomínios. Então, normalmente o condomínio, quando ocorre esse caso aí que você está falando, Daniel, não é um caso difícil de resolver, não, porque é só você colocar o medidor secundário nesta unidade. E aí, na hora que chega a conta total, você consegue verificar quanto que é o percentual daquela unidade, faz o rateio do resto para as demais unidades, e aquela unidade arca com o rateio operacional da manutenção normal, como todo mundo, mas a tarifa da água dele é acrescida em função da utilização dele. Teve um case aí de um condomínio que, numa das coberturas, ele tinha um furô, e não é permitido, né? Então, assim, só a troca de água do furô daquela cobertura consumia quanto? Quantos metros cúbicos de água ali por mês ali? Né? Então, assim, e cabe a quem verificar isso aí, esse tipo de ação? Cabe ao síndico, né? Por isso da questão da importância do profissional síndico ser a questão do administrador, né? O administrador formado e registrado no conselho. Essa observação é importante, Átila, porque o próprio conselho ele já tem um link, né, um canal direto, primeiro, para que o condomínio possa consultar se a empresa administradora de condomínio, que seja aquela administradora, né, que cuida dos aspectos mais burocráticos, ou administradora que exerce aquela atividade de síndico, né, profissional, o síndico externo, né, se ela está devidamente registrada no conselho, né, e se existe um profissional vinculado, né, a essa administradora, e existe também um canal de denúncia, que é muito importante para que o próprio conselho ele possa atuar, e quem sai ganhando com isso né, é o mercado em si. Né? Átila, para a pergunta número 3, a gente está por causa do tempo, vamos dar uma acelerada aqui. O Éder Barreto, Átila, diante do atual cenário da pandemia, você tem percebido as administrações dos condomínios facilitando e até incentivando esses empreendimentos, ou ainda estão muito fechados para isso? Então, depende muito de como que está configurado ali a questão da gestão deste condomínio, né? Se você tem uma gestão mais conservadora, o posicionamento dele tende a ser aquele de seguir estritamente o que estão nas linhas descritas, né? Mas o que a prática do mercado tem demonstrado para a gente é que, diante do cenário em que todos têm aí passado pela essa questão do sacrifício econômico diante da pandemia e buscar essa questão do home office, né, da utilização das tecnologias, de trabalhar em casa, isso traz até um outro benefício para o condomínio, porque pensa comigo, professor Daniel, você trabalhava numa grande indústria e aí, devido à questão da pandemia, fechou a empresa, você foi para casa, você foi desligado da empresa. Bom, se passar um determinado tempo e você não tiver uma outra fonte de renda, o que vai acontecer com a questão da sua mensalidade do condomínio?
você vai estar gerando inadimplência para o condomínio. Se você começa a exercer a questão ali de empreender, né, de uma outra fonte de renda, você tende a arcar com as suas despesas. E isso engloba a questão de redução ou a não entrada na questão de inadimplência do condomínio, possibilitando a questão do fluxo de caixa mais sadio para o condomínio, né? Então, assim, eu tenho visto, sim, que os condomínios, as pessoas têm tido a questão aí de bom senso, né? E a questão aí da utilização e do fomento dentro dos condomínios tem sido significativo. Até porque é o seguinte, quando você vai trabalhar dentro do condomínio, no home office, no caso, como é o exemplo citado aqui, o que você precisa, o condomínio já te ofereceu, é a questão da energia, da água, da instalação em si e da internet. Então, assim, além disso que está aí, outras coisas que tem que ir observando, né? Se pode, se não pode, se eu estou fazendo ali excesso, não estou fazendo excesso. É que nem nós citamos aqui hoje diversas profissões que possivelmente a pessoa poderia estar trabalhando dentro de casa. Eu conheço várias pessoas, tá, o Daniel? Inclusive, até o caso de uma pessoa que é administradora, em que ela é o seguinte, olha, ela faz administração de cerca de 5, 6 condomínios. Ela visita os condomínios, é administradora que também faz o papel de síndico, tá? Então, ela visita os condomínios. E aí ela chegou em determinado momento, ela também, ela é contadora, ela faz a questão da contabilização, ela viu que não havia mais necessidade dela ficar com o escritório. Porque primeiro que tinha a questão da restrição dela ir até o escritório, tinha que ficar em casa. Adaptou todo o ferramental de trabalho dela para poder exercer atividade dentro de casa. Como ela sai dentro de casa e visita direto a questão do cliente dela, para que ter essa questão da utilização da unidade física, né? Então, redução de custo. E aí, com isso, ela consegue estar realizando a atividade dela de home office. Está respondido, Daniel? Ótimo, perfeito, Átila. Eu estou consultando aqui o Rafael quanto à questão do nosso tempo, se temos mais perguntas. Enquanto você verifica, Daniel, eu quero parafrasear aqui o nosso presidente do Conselho Federal de Administração no assunto em que o Daniel puxou aqui. O site do Conselho Regional de Administração, ele está atuante, né, e é um conselho que realmente presta conta e vai atrás daquilo em que as pessoas passam para ele, delegam para ele. Então, se alguém tiver algum tipo de denúncia a realizar, é cramg.org.br, tá? Lá dentro do site do Conselho, você tem lá também na aba de contato, tá? Para que você possa fazer a questão da denúncia. Então, se você tem aí essa questão aí do síndico não profissional, não legalizado, junto a essa questão do Conselho, ou uma questão da administradora, todos nós podemos fazer essa questão aí, né, de verificar e querer ter a melhor prestação de serviço para nós, tá bom? Perfeito, Átila. Infelizmente, o nosso tempo acabou. As perguntas que não foram respondidas, solicito que enviem no e-mail eventos@cramg.org.br, que serão respondidas posteriormente. Na próxima segunda-feira, dia 20, às 19h30, então daremos continuidade aos nossos eventos, com a palestra Governança, Riscos e Compliance, apresentada pela coordenadora Mônica Cordeiro. Não deixe de se inscrever e de acionar as notificações do sininho para ser avisado quando a palestra começar. Tenha uma boa noite e até a semana que vem. Obrigado, Tchau, tchau. professor Daniel. Obrigado a todos aí do Conselho Regional de Administração, a equipe da técnica que nos acompanhou aí também, tá? E ao presidente Geru pelo convite realizado aí, tá bom? Muito obrigado a todos que nos assistem. Uma boa noite a todos.